Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de me acompanhar lá na rede vizinha que começa com tique e termina com toque, para você ficar por dentro das histórias sobrenaturais, misteriosas e aterrorizantes que eu estou postando por lá. E também não esquece, já deixa agora no início do vídeo aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram a sua história sobrenatural que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rhonda Casto era uma jovem muito bonita, divertida, alegre e gentil que morava em Portland, Oregon e trabalhava como modelo. Em 2005, Julia Simons, a mãe da Rhonda, estava procurando um lugar novo para morar no Craigslist, um site de anúncios, até que ela viu o anúncio de um homem chamado Steve Nichols. O homem estava anunciando um quarto para alugar em seu apartamento porque ele tinha se divorciado recentemente e precisava de alguém para ajudar a pagar o aluguel. A Julia então conheceu o Steve pessoalmente, gostou muito dele e também do apartamento e resolveu se mudar para lá e passou então a dividir ali, o custo do aluguel com o Steve. Com isso então eles foram se tornando amigos e a Julia viu que o Steve era um rapaz muito bacana, ele era muito educado, muito gentil e a filha dela, a Rhonda, estava solteira, então a Julia gostou tanto do Steve que começou a pensar que ele poderia ser um bom namorado para sua filha. Sendo assim, então, a Julia apresentou a Rhonda ao Steve e serviu ali meio que como um cupido entre os dois. Os dois, então, também foram se aproximando, se conheceram e logo, pouco tempo depois, eles começaram a namorar. O relacionamento entre os dois parecia o relacionamento perfeito, o Steve parecia estar completamente apaixonado pela Rhonda, tanto é que ele sempre mimava muito ela, ele comprava sempre muitos presentes, fazia surpresas, estava sempre ali, junto com ela, e ela também, estava muito feliz com toda aquela atenção que ela estava recebendo do namorado. O tempo foi se passando então e o relacionamento foi ficando cada vez mais firme, até que 3 anos depois, a Rhonda acabou engravidando de uma menina que eles colocaram o nome Annie. A essa altura, o casal já estava vivendo junto, o Steve tinha comprado um apartamento de 2 quartos para ele e a Rhonda viverem juntos, então agora eles estavam ali construindo a sua família, e eles sempre demonstravam ali para todos que estavam muito felizes e o Steve começou até mesmo a dizer para as pessoas que estava se organizando para pedir a Rhonda em casamento e que ele pretendia, pedir ela em casamento no verão de 2009. Muitas pessoas acabavam achando um pouco estranho esse relacionamento entre a Rhonda e o Steve, isso por conta da grande diferença de idade entre os dois, sendo que quando eles começaram a namorar, a Rhonda tinha apenas 20 anos e o Steve tinha 30. Porém, aparentemente, isso não era nenhum problema para os dois, porque os dois se davam muito bem, eles tinham muitas coisas em comum ali, Eles adoravam praticar atividades ao ar livre, também eram muito próximos de familiares e amigos, e eles sempre tinham o hábito, de saírem juntos para essas atividades ao ar livre, como trilhas, acampamentos, esse tipo de atividade. Essa versão, então, de que o relacionamento estava indo muito bom, que tudo era muito incrível e muito maravilhoso, foi uma versão apresentada pelo Steve. Isso porque alguns amigos e familiares da Rhonda têm uma versão bem diferente de como as coisas estavam indo. Alguns desses amigos e familiares disseram que de fato no início tudo era muito bom, o casal estava muito apaixonado e muito feliz, mas que com o tempo o relacionamento foi se desgastando e nos últimos tempos a Rhonda parecia estar bem insatisfeita com o relacionamento e ela já tinha comentado com várias pessoas próximas que ela e o Steve vinham
vinham brigando muito, que eram brigas ali quase que diariamente, que ela estava muito cansada de toda aquela situação e que ela já estava pensando seriamente em terminar o relacionamento, né, e se mudar levando a filha junto com ela. Ela ainda chegou a demonstrar para as pessoas que tinham um pouco de medo ali do Steve, porque em alguns momentos durante essas brigas ele tinha tido comportamentos violentos com ela. São duas versões bem diferentes do mesmo relacionamento, né? O Steve dizia que não, que nada disso era verdade, que o relacionamento estava lindo, perfeito e incrível e que ele amava muito a Rhonda, ela também amava muito ele e tudo estava indo muito bem. Em 16 de março de 2009, então, quando a Rhonda tinha 23 anos e o Steve 33 anos, eles decidiram fazer uma trilha em um parque chamado Eagle Creek, que era um parque onde os dois já tinham bastante costume de ir, porque, como eu disse anteriormente, eles gostavam muito desse tipo de atividade ao ar livre. Eles saíram então durante a tarde e deixaram a filha Annie com a avó, a Julia, mãe da Rhonda, e foram em direção a esse parque. O tempo foi se passando então e o casal não voltava para casa, até que por volta de 6 horas da noite, o Steve fez uma ligação para a polícia dizendo que precisava de ajuda lá no parque porque a sua namorada Rhonda tinha caído de um penhasco de cerca de 30 metros de altura. Desde esse primeiro contato do Steve com a polícia, todos já acharam o jeito que ele estava agindo muito estranho, porque ele fez a ligação de uma maneira muito fria. Ele falou que a sua namorada tinha caído, disse ali a localização onde eles estavam, mas tudo de uma maneira muito fria, como se ele estivesse, sem muita preocupação com tudo que estava acontecendo. O socorro então foi até o lugar. Chegando lá, eles encontraram o Steve. Ele contou tudo o que tinha acontecido. Ele disse, o ponto onde a Rhonda teria caído e ainda contou tudo o que tinha acontecido. Ele disse que naquele momento eles estavam passando por um lugar bem perigoso, uma trilha bem estreita que fica bem do lado de um penhasco, quando começou a chover. Ele disse então que por algum motivo a Rhonda ficou muito animada quando começou a chover, então ela pegou uma toalha para cobrir a sua cabeça da chuva e começou a correr na beirada ali desse barranco, dizendo que ela era a super mulher. Ele disse que ainda advertiu ela, dizendo para ela não correr naquele lugar, porque era muito perigoso, mas ela não deu muita atenção e continuou correndo para lá e para cá, se divertindo na chuva. Até que certo ponto, ela foi virar para voltar correndo mais uma vez, escorregou e caiu do barranco. Ele disse que depois disso ele saiu então caminhando, descendo ali o barranco para tentar encontrar ela. Foi uma caminhada de cerca de 1 hora até ele finalmente conseguir chegar até ela, e quando ele chegou lá, ele viu que ela estava inconsciente. Então ele começou ali, tentando fazer as manobras de ressuscitação, mas ele não teve nenhuma resposta. Ele disse que nesse momento ele já estava extremamente cansado por ter caminhado todo aquele percurso até chegar nela, Era um lugar de difícil acesso. Ele também estava completamente molhado pela chuva e lá naquele lugar era muito frio, então ele começou a sentir sintomas de hipotermia. Nesse momento, então, ele disse que ele estava totalmente sem forças, então ele se deitou ao lado da Rhonda com a cabeça em seu peito e simplesmente adormeceu por cerca de 45 minutos. Depois desse tempo, ele acordou, a Rhonda ainda estava inconsciente, então ele percebeu que provavelmente ela já estava sem vida. Ele se levantou então, caminhou de novo até o carro para pegar o seu celular e ligar para a polícia. E todo esse tempo, desde quando a Rhonda caiu até o momento que ele finalmente chamou a emergência, demorou mais de 2 horas. Mais uma vez, enquanto o Steve contava tudo isso para a polícia, ele não demonstrava nenhum tipo de reação, ele parecia muito frio e não se importar, com o fato de que a mãe da sua filha, sua namorada, tinha acabado de falecer de uma maneira bastante trágica.
Os policiais então foram lá, realizaram as buscas, conseguiram encontrar a Rhonda. O Steve não ajudou nas buscas, isso porque ele disse que ainda estava se sentindo mal, com aqueles sintomas de hipotermia, então ele foi ali passar pelos seus atendimentos, enquanto a polícia foi fazer as buscas. Quando eles encontraram de fato a Rhonda, os policiais perceberam uma coisa muito estranha. A Rhonda estava deitada ali no chão, quase que em posição fetal. Ela estava meio que de lado e encolhida, como se ela tivesse caído e sobrevivido por um tempo e depois então, por conta da dor, do frio e tudo mais, ela acabou se encolhendo ali no chão e também aquela posição que ela estava não era compatível com manobras de ressuscitação que o Steve tinha dito que tinha feito nela. Além disso, o solo perto ali da Rhonda também parecia estar intocado, não parecia que ninguém tinha estado ali, O Steve disse que ele foi até lá, tentou fazer as manobras de ressuscitação, depois deitou ao lado dela e ficou um bom tempo ali, mas o solo estava intacto, não tinha nada amassado ou galhos quebrados, como se realmente só a Rhonda tivesse estado naquele ponto. Depois de tudo isso, o Steve foi então levado para a delegacia. Lá ele contou aquela mesma versão, de como a Rhonda tinha caído, e ele ainda disse que parecia que naquele dia ela tinha feito o uso de maconha. Ele disse que ela estava tendo um comportamento muito estranho, como se ela tivesse, feito o uso dessa droga. Ele ainda disse que ela tinha o costume de usar realmente, e ele falou de uma maneira como se a Rhonda não só usasse às vezes, de vez em quando. Na verdade, ele deu a entender que ela tinha até mesmo algum tipo de dependência dessa substância, porque ele disse que ela usava muito o tempo todo, em grandes quantidades, estava quase sempre drogada. Outra coisa que não bateu nem um pouco com a declaração dada ali, pela família da Rhonda. Eles disseram também, quando foram ouvidos, que nada disso era verdade, que a Rhonda já tinha sim feito o uso e fazia esporadicamente, mas nada que fosse nesse nível que o Steve estava dando a entender. Quando o Steve percebeu então que os policiais estavam desconfiando de toda essa história dele e que acreditavam que talvez ele pudesse ter empurrado a Rhonda, ele disse que nunca faria isso, que isso não tinha o menor sentido, porque na verdade naquele dia ele estava planejando pedir a Rhonda em casamento durante aquela trilha. Os policiais disseram então que se isso era verdade, ele deveria mostrar, o anel de noivado que ele tinha comprado para pedir ela em casamento, mas o Steve disse que não sabia mais onde estava o anel e que provavelmente ele tinha perdido durante a trilha. Alguns dias depois saiu o resultado da autópsia realizada no corpo da Rhonda e os exames confirmaram que de fato tinham alguns traços de maconha ali no sistema dela, porém nada tão grande que pudesse fazer ela ter aquele comportamento estranho que o Steve disse que ela estava tendo. Na verdade, os níveis eram tão baixos que indicavam que provavelmente ela não tinha usado a substância naquele dia, e sim há vários dias atrás. Além disso, também não foi encontrado nenhum sinal ali no corpo da Rhonda que ela tivesse passado por algum tipo de agressão antes da queda. Apenas mesmo os ferimentos causados por ela ter caído ali, daquela altitude. Os policiais estavam extremamente desconfiados dessa versão do Steve. Eles acreditavam que ele poderia ter empurrado a Rhonda do penhasco, então eles continuaram pressionando ele em vários depoimentos diferentes para ver se uma hora ele mudava a sua versão dos fatos. E isso de fato acabou acontecendo, porque quando o Steve viu que estava sendo muito pressionado, ele acabou dando a entender aos policiais que a Rhonda teria tirado a própria vida. Ele disse que a Rhonda estava passando por um período de depressão pós-parto, que ela estava muito triste e insatisfeita com as mudanças no seu corpo depois que ela foi mãe, porque ela tinha ganhado peso, tinha ficado com mais flacidez. Então ela estava muito deprimida ultimamente e poderia, ter pulado de propósito para tirar a própria vida. Porém, isso ia completamente contra o que ele tinha dito antes, de que ele viu o momento que ela caiu e que ela tinha simplesmente escorregado e caído por acidente. Então aí, uma coisa não fazia nenhum sentido com a outra.
Para trazer um pouco mais de credibilidade para essa hipótese, o Steve ainda chegou a contar uma coisa que ele não tinha contado antes. Ele disse que enquanto ele e a Rhonda estavam no carro indo para o parque, ela perguntou a ele se acontecesse alguma coisa com ela, se ele cuidaria bem da filha deles. Ele achou aquilo muito estranho, aquela pergunta, muito estranha, e perguntou para ela por que ela estava perguntando aquilo, e ela disse que não era nada, que é porque ultimamente ela estava tendo vários sonhos onde mostrava que ela iria perder a vida antes dos seus 25 anos. E nesse momento, ela estava com 23 anos, então ela disse que estava com muito medo de acabar morrendo e a filha ficar desamparada. E por isso, ela queria que ele garantisse que cuidaria bem da filha deles. Mais uma vez, os familiares e amigos da Rhonda foram ouvidos e eles não confirmaram essa versão do Steve. Segundo eles, a Rhonda não estava insatisfeita com o seu corpo, ela estava na verdade muito bem, ela amava muito sua filha, jamais ia querer tirar a sua vida e deixar a sua filha para trás. Eles também disseram que em outros momentos no passado ela já tinha sim tido alguns problemas com o seu corpo, mas que esse não era o caso agora, porque ela entendia essas mudanças no corpo porque ela tinha sido mãe, que ela não estava triste por conta de nada disso. Isso também não tinha afetado de nenhuma maneira a sua carreira como modelo, porque ela estava recuperando bem rapidamente ali, o corpo que ela tinha antes, e ela não tinha comentado com absolutamente ninguém que ela estava depressiva e muito menos pensando em tirar a própria vida. Apesar de os policiais estarem muito desconfiados sobre o Steve, eles ainda não sabiam dizer qual poderia ser uma motivação para ele querer tirar a vida da namorada. Até que 10 dias após o crime, eles descobriram que o Steve tinha conseguido recuperar o seguro de vida da Rhonda, que tinha um valor bem alto, de cerca de $1 milhão. Todos, é claro, acharam muito estranho o fato de a Rhonda ser tão jovem, ter apenas 23 anos e já ter um seguro de vida, ainda mais um seguro com um valor tão elevado. Então o Steve foi questionado sobre isso e ele disse que tudo isso tinha sido ideia da Rhonda, que ela que quis fazer esse seguro de vida, pensando que queria garantir a segurança da sua filha caso viesse a acontecer alguma coisa com ela. Mesmo assim, mesmo o Steve dizendo que não tinha nada a ver com isso, os policiais acharam isso muito suspeito porque essa quantia tão elevada em dinheiro poderia sim ser uma grande motivação para ele querer que a namorada perdesse a vida. Os policiais começaram então a investigar a vida do Steve para saber se em algum momento ele já tinha demonstrado ser um homem violento ou algo do tipo, e eles descobriram que a Rhonda nunca tinha registrado nenhuma queixa contra ele, mas já tinha acontecido um episódio onde ele tinha sido bastante violento com ela aparentemente. Na ocasião, segundo a Rhonda, ela estava discutindo com o Steve próximo da escada de casa quando ele simplesmente a empurrou e ela caiu da escada batendo as costas. Ela ficou então com vários machucados e hematomas ali nas costas. Ela contou sobre isso para a família e amigos e chegou a tirar várias fotos desses hematomas para guardar como provas para caso alguma coisa voltasse a acontecer no futuro, ela ter ali, provas de todas as agressões que aconteceram para conseguir denunciar o Steve. O Steve foi confrontado com essa informação e ele disse que nada disso era verdade, que na verdade tudo tinha sido um acidente, que a Rhonda tinha caído da escada sozinha e que ele nunca tinha empurrado ela. Os policiais resolveram então falar com a ex-esposa do Steve e mais uma vez essa mulher também disse que tinha sofrido violência nas mãos do Steve. De acordo com ela, ele era um psicopata e o relacionamento era cheio de brigas e discussões. Ela disse que o Steve já tinha agredido ela várias vezes, já tinha tentado tirar a vida dela, estrangulando ela e também empurrando ela da sacada de casa. Ela disse que nessa ocasião que ele tentou empurrar ela da sacada, a babá chegou e acabou vendo toda a situação e meio que conseguiu salvar a vida dela porque interrompeu o que o Steve estava fazendo. Entretanto, por algum motivo, mesmo com essa ex-mulher tendo denunciado o Steve, o caso nunca foi levado adiante e ele nunca sofreu nenhum tipo de punição.
Mesmo com todas essas declarações, né, da ex-mulher do Steve e também dos familiares da Rhonda, dizendo que o relacionamento estava bem estranho nos últimos tempos, a polícia não tinha nenhuma prova concreta contra o Steve, então eles não conseguiam fazer nenhum tipo de acusação contra ele. Até que a Julia, mãe da Rhonda, foi até os policiais com uma nova informação bastante chocante. Ela contou para os policiais que a sua filha mais nova, irmã da Rhonda, uma menina chamada Melanie, tinha tido relações sexuais com o Steve cerca de um ano antes, quando a menina ainda era menor de idade. Na época, a Melanie tinha 15 anos, enquanto o Steve já tinha 33, e isso, não poderia acontecer mediante a lei, já seria classificado como crime de estupro. A Melanie contou para a mãe na época o que tinha acontecido, um ano atrás, mas segundo a Julia, na época, ela não acreditou na filha e achou que ela só estava inventando tudo isso para tentar acabar com o relacionamento da irmã. Mas agora, mediante as circunstâncias, ela passou a acreditar e resolveu contar tudo isso para a polícia. Os policiais confrontaram então o Steve com essa informação e, para surpresa deles, ele acabou confessando que de fato tinha se envolvido sexualmente com a irmã mais nova da Rhonda, mas ele disse que tudo tinha sido consensual e que ele se arrependia muito das suas ações. Mas mesmo ele alegando que tinha sido consensual, ele não poderia fazer isso porque a menina tinha apenas 15 anos, então finalmente os policiais tinham ali alguma coisa contra ele, e ele acabou sendo acusado pelo crime de estupro. Além de contar sobre toda essa situação que aconteceu um ano atrás, a Melanie ainda deu um outro depoimento dizendo que o Steve a abordou alguns dias depois da morte da Rhonda, dizendo que eles deveriam viver juntos e que ela agora poderia ser uma nova mãe para a Annie, já que a Annie era muito pequena e não se lembraria, da mãe, então a Melanie poderia tranquilamente ocupar esse espaço, passar ali a ser a esposa dele e agir e criar a Annie como se fosse mãe dela. A Melanie recusou tudo isso, é claro, e ficou completamente espantada com essa proposta do Steve, e os policiais, percebendo que o Steve tinha esse interesse pela Melanie, pensaram que ele poderia de alguma maneira se abrir para ela e contar a verdade sobre o caso da Rhonda. Eles pediram então para a Melanie entrar em contato com o Steve por telefone e conversar um pouco com ele, tentando conseguir a sua confissão no caso da Rhonda, enquanto os policiais estavam presentes ali junto com ela, instruindo ela e gravando tudo. Porém, infelizmente, ela tentou tocar no assunto, tentou conseguir essa confissão, mas o Steve não disse nada, ele falou apenas a mesma versão que ele já tinha dado para os policiais e eles continuaram em um beco sem saída. Os meses foram se passando e a investigação estava completamente parada, os policiais não conseguiam ligar de jeito nenhum o Steve à morte da Rhonda, então ele começou a brigar na justiça para recuperar a guarda da sua filha, que até então estava com a avó, durante todas as investigações. Ele finalmente conseguiu então a guarda da menina e se mudou com ela para a China para se manter longe dos familiares da Rhonda e também das investigações. Mas algum tempo se passou então e em 2014 o Ministério Público resolveu reabrir o caso e eles criaram um júri secreto para tentar indiciar o Steve pelo crime contra a Rhonda. Mas nesse momento as coisas estavam ainda mais difíceis porque ele tinha se mudado para a China e eles precisavam dar um jeito de trazer ele de novo aos Estados Unidos para que ele fosse preso. Eles entraram em contato então com o Steve e inventaram uma história de que tinha acontecido um problema com o visto da filha dele, a Annie, e para resolver esse problema ele teria que voltar aos Estados Unidos. Ele aceitou, então pegou um voo e voltou, e assim que ele chegou de novo nos Estados Unidos, ele foi levado sob custódia. O Steve foi então acusado por homicídio em primeiro grau e agressão sexual a menores, no caso da Melanie, e foi levado ao tribunal.
Porém, nessa ocasião, eles não tinham conseguido nenhuma outra prova contra o Steve, além das que eles já tinham antes. Então, o juiz decidiu recusar todas essas provas porque ele achou que não eram provas suficientes. E além disso, os investigadores não poderiam utilizar aquelas provas sobre o relacionamento anterior do Steve, onde ele agredia a sua ex-esposa, porque o juiz decidiu que essas provas seriam muito persuasivas no caso da Rhonda. Agora, com praticamente nenhuma prova, então, contra o Steve, a promotoria tentou simular a queda da Rhonda daquele penhasco. Eles fizeram então uma boneca do mesmo tamanho e peso da Rhonda e jogaram ela ali do penhasco de várias maneiras diferentes, de um jeito como se ela tivesse escorregado, de um jeito como se ela tivesse pulado, ou também como se ela tivesse sido empurrada, e eles chegaram à conclusão que ela só poderia ir parar naquele lugar onde ela foi parar, que era um lugar bem longe ali, da beirada do penhasco, se ela tivesse sido empurrada com bastante força. Porém, a defesa do Steve também fez algumas simulações, só que não na prática, Eles fizeram ali estudos, chamaram profissionais, e esses profissionais disseram que, na verdade, isso não era 100% correto, porque, segundo as contas que eles fizeram, existia uma margem de erro de cerca de 15 metros naqueles cálculos, então podia sim acontecer de a Rhonda ter escorregado e ter ido parar naquele ponto onde ela foi encontrada. Sendo assim, então, a acusação dizia uma coisa, a defesa dizia outra, e o juiz mais uma vez entendeu que as duas partes estavam corretas, então não tinha como saber, se a Rhonda tinha escorregado ou se ela tinha sido empurrada. Como não haviam provas o suficiente para condenar o Steve por homicídio em primeiro grau, eles acabaram propondo um acordo para ele, onde ele deveria se declarar culpado por homicídio por negligência, já que ele viu a Rhonda correndo ali na beira de um lugar muito perigoso. Segundo ele, estava chovendo, estava escorregadio e ainda, ele achou que ela estava sob o efeito de drogas, e mesmo assim ele não fez nada, não impediu ela de nenhuma maneira de ficar correndo por ali. Então, se ele não tivesse sido negligente, tivesse tido alguma atitude, a Rhonda ainda poderia estar viva. Então, de alguma maneira, pelo menos por esse ponto de vista, ele era sim responsável pela morte dela. Ele então acabou aceitando esse acordo, muito provavelmente para se livrar de qualquer outra investigação que pudesse acontecer, e então ele se declarou culpado por homicídio por negligência e também por abuso sexual no caso da Melanie, a irmã da Rhonda. Ele foi então condenado a apenas 19 meses de prisão e 3 anos em liberdade condicional, mas como ele já tinha ficado bastante tempo preso antes do julgamento, ele já tinha cumprido esses 19 meses de prisão e após o julgamento ele já foi liberado direto para sua liberdade condicional. Em 2018, o juiz também tirou a guarda da Anne do Steve e passou para a avó dela, a Julia, além também de colocar todo aquele dinheiro do seguro de vida da Rhonda, aqueles $1 milhão, em um banco em uma conta para a Anne, garantindo que somente ela poderá retirar esse dinheiro quando ela atingir a maioridade. A família da Rhonda não ficou nem um pouco satisfeita, é claro, com o desfecho do caso. Para eles é mais do que claro que o Steve é culpado por homicídio em primeiro grau. Eles acreditam que ele planejou tudo aquele dia para tirar a vida da Rhonda e conseguir ficar com seu seguro de vida para cobrir algumas dívidas que ele tinha. Além também de que ele já queria se livrar da esposa porque ele era um homem extremamente violento e já não queria mais, aquele relacionamento com a Rhonda depois que ela foi mãe. Para eles, o Steve inventou toda essa história de que iria pedir a Rhonda em casamento e, na verdade, ele só se aproveitou de toda aquela circunstância que eles estavam em um parque, em um lugar extremamente perigoso, e acabou empurrando a Rhonda de cima do penhasco em um momento em que ela estava desatenta. Uma outra informação que é muito interessante de ser citada é que, segundo a mãe da Rhonda, naquela tarde, quando eles estavam saindo e a Rhonda deixou a Anne ali para ela ficar
ficar tomando conta, a Rhonda ainda brincou com a mãe, dizendo que acreditava que naquele dia o Steve iria pedir ela em casamento. Então ela disse a seguinte frase: ou ele vai propor o casamento hoje, ou ele vai me matar. Segundo a Julia, nesse momento ela riu achando que era apenas uma brincadeira da filha, mas na verdade depois que tudo aconteceu, ela percebeu que talvez a filha já estava sentindo o que iria acontecer com ela aquele dia. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Também já deixa a história sobrenatural, misteriosa ou aterrorizante que tenha acontecido com você para eu contar lá na rede vizinha. Também se inscreve se você ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.